pessoal, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos aqui no canal do Vale Concursos, viu? Você que está aí do outro lado, sabe que a professora Angélica está aqui hoje, né, na nossa reta final aí, no nosso Vale Tudo, com destino à nossa aprovação na Guarda Civil Municipal ou Guarda Municipal de Santa Luzia. Não é verdade? A professora Angélica está aqui com você e nós vamos dialogar, né? Por que eu falo que nós vamos dialogar nesse nosso encontro aqui no canal de hoje? Porque a professora Angélica entende que você que está aí do outro lado já sabe o conteúdo, já está dominando o negócio todo aí, não é assim? Pois é, para que nós possamos aí fazer uma excelente prova. Então, nós vamos bater um papo final aqui, não é verdade? Eu do lado de cá, você aí do outro lado. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva, tá? Aperte o sininho das notificações, por favor, viu? Pois é. E você também que está aí do outro lado, que está inscrito, mas não ativou o sininho das notificações, ative o sininho das notificações. Você ficar ligado tudo que rola aqui todos os dias. Aí você vai fazer esse concurso aí, né? Para a GCM de Santa Luzia. E quer fazer um outro concurso, igual tem edital da PM de Minas aberto, né? Tem vários editais abertos aí ao longo, né? Em todo o Brasil. Então, o que acontece? Guardas e mais guardas abertos aí também. Então, às vezes você quer fazer, né? Vai estudar para outra prova aí também. Vai ativar o sininho das notificações para ficar ligado tudo que rola aqui todos os dias com destino à sua aprovação. Beleza? Pois é. Você que está aí do outro lado também, nessa reta final junto comigo ainda, e não adquiriu o simulado, vale a pena, tá? Nosso pacote simulado, reta final, vale a pena você, né, fazer ali o nosso pacote simulado, para você fazer uma simulação da prova, para você visualizar como é que você está, não é assim? Em relação ao conteúdo que você estudou, a tudo que você estudou, né? Ao seu preparo aí para a prova. Então, você que ainda não adquiriu o nosso pacote simulados, o link está na descrição do vídeo, viu? Pois é, é só você clicar e adquirir aí o nosso pacote simulado, ainda dá tempo, combinado? Pois é, então olha só, agora sim nós vamos conversar, começar aí, conversar sobre o nosso conteúdo nesse revisional que nós estamos fazendo aqui. Uma coisa eu quero dizer para você que me acompanha aí do outro lado, olha só, quando nós tratamos, né, do conteúdo, conversamos com vocês e tudo, damos as nossas aulas aqui, nós estamos totalmente preparados, né? Assim, somos qualificados e estamos preparados para poder trazer conteúdo de qualidade para você aqui. O Vale Concurso não brinca com a sua aprovação, tá? A gente pode estar de qualquer jeito, pode lá fora pode estar acontecendo um caminhão de coisas que a gente vem para cá e traz sempre conteúdo de qualidade para você. Aí você vira para mim e fala assim, professora Angélica, por que vai cair na prova? Aí eu viro para você e falo com você o seguinte, olha, interpretação de texto. Essa é aquela pegada, né, que vamos dizer assim, é igual a morte, né? A única certeza que nós temos na vida é da morte. Olha só, a única certeza. A gente não tem certeza nem o que a gente vai fazer amanhã, né? Nem do que vai, de como será o nosso amanhã, mas da morte a gente já sabe. Embora a gente não vive em prol disso, né? Assim, graças a Deus a gente vive, né, em prol de outras coisas, mas é a única certeza que a gente tem. Aí o que acontece? Numa prova de concurso público, vou colocar a única certeza que a gente tem, olha, interpretação de texto. Essa é a única certeza que nós temos. Tá vendo como é que funciona? Que a interpretação de texto vai cair em situação de prova pra gente. Aí o que acontece aqui? Aqui a gente sabe, nós temos aquela pegada do filho chorar e a mãe não vê, né? E aí, o que acontece? Literalmente, o filho chora e a mãe não vê. Porque se você não tem um domínio, não é assim? Vamos dizer assim, se você está aí, está se preparando e ainda não tem aquele domínio 100%, calma, respira, tá? Porque na hora da prova lá vai dar tudo certo. O que você precisa fazer? Você precisa atentar ao comando da questão. É isso que você vai precisar fazer. Ah, professora, mas eu sou péssima em interpretação de texto. Pois é, preste muita atenção no comando da questão. A questão vai te dar o comando. Se você precisa voltar ao texto, se você não precisa. Então, é só visualizar ali o enunciado da questão. Tá? Se lá no enunciado fala, no trecho tal, e transcreveu determinado trecho ali, para você avaliar aquilo que está dentro daquele trecho, que já veio transcrito no enunciado, para que você vai voltar ao texto?
não é verdade? Agora, se lá no enunciado da questão traz assim, lá na linha tal, no parágrafo tal, e não descreveu a linha, nem o parágrafo ali, o que é que você vai fazer? Você vai ter que voltar ao texto. Então, se você seguir o comando da questão, claramente você consegue gabaritar a prova. É claro, às vezes eu tenho uma avaliação, você tem outra, né? A banca examinadora tem outra. Eu costumo falar o seguinte, eu assim, graças a Deus, né, que você que está aí do outro lado entende, que a aluna entende essas interpretações. Eu posso interpretar de uma forma, você interpretar de outra e a banca interpretar de outra. O que sempre acontece, eu e você interpretamos de uma mesma forma e a banca interpreta de outra. Aí sai o gabarito, o que a gente faz? Não, realmente. Aí depois, né, analisando friamente, com calma, porque quando a prova, né, a prova termina, que o aluno manda a prova pra gente tem aquele tempo rápido ali para interpretar. Então, você não tá com todo o tempo do mundo, né? Assim? Pois é, então às vezes a gente buga ali, não, eu acho que é isso aqui. Não, é isso aqui. Aí depois você analisa friamente, você não, realmente a banca tem razão. Porque é realmente esse gabarito aqui mesmo que a banca colocou e não o que eu e você às vezes tínhamos colocado. Então, assim, por mais que a gente tenta seguir o comando da questão, às vezes a gente vai travar mesmo. Não é assim? Porque é interpretação, né? E às vezes você vai questionar a banca não vai te dar ganho de recurso. Até eu costumo dizer, né? Vamos fazer recurso de interpretação? É atirar no escuro, entendeu? Quando o aluno faz recurso de interpretação de texto, é um tiro no escuro, porque a gente não sabe se a gente vai conseguir ou não vai conseguir. É diferente de uma questão gramatical, né, que a gente tem ali a situação de ter embasamento gramatical para recursar. Mas voltando aqui, o que acontece? Nós temos a interpretação de texto da nossa prova. Ou é 60% das questões de português, ou é 40%. Geralmente fica assim, né, de texto. Mas também temos a gramática contextualizada. Eles trazem a questão lá e aí dentro dela você vai avaliar um item da gramática da língua portuguesa. Então nós temos tudo isso acontecendo aí pra gente, pra gente poder conseguir associar de forma precisa, né? De forma bacana ali. Então, o que nós temos agora? Significação das palavras. Olha só, no quesito significação das palavras, o que vai acontecer aqui com a gente? Olha só que delícia, né? De visualização aqui. Nós temos sinônimos, vou colocar para você visualizar. Nós temos sinônimos, olha só o que a gente tem aí. Sinônimos, antônimos, parônimos, né? Homônimos, sentido próprio, sentido figurado das palavras. Olha o que a banca trouxe pra gente. E o que eu quero dizer para vocês? Nesse quesito de significação, a banca pode trazer principalmente questões ligadas a sinônimos. Aqui traz sinônimos e antônimos, mas nós sabemos que antônimo é sentido contrário. Você estudou para sua prova, a prova que você vai fazer esse final de semana. Então, você sabe, né? Antônimo é sentido contrário. Agora, sinônimo é sentido equivalente, né? Sim? Então, a ocorrência de aparecer, né, sinônimo, uma questão de sinônimo na sua prova é muito grande, tá? Então, assim, a possibilidade, né, de acontecer é gigantesca, tá? Então, beleza, você vai prestar atenção. E os sinônimos não acontecem, por exemplo, somente com adjetivos. Feliz e alegre. Não. Pode ser uma conjunção substituída por outra, sem que haja perda de sentido. Você está diante de conjunções que são sinônimas. Por exemplo, você pega a conjunção adversativa, né? Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Olha aí. Todas essas são adversativas, são as principais adversativas, né? Aí o que acontece? Você pode trocar o mas por porém, você pode trocar o contudo por no entanto, por entretanto, tá vendo? Pode trocar o todavia por contudo. Você está lidando com situações de quê? De significação das palavras, ou seja, de expressões ou palavras que têm sentido equivalente. Tem a mesma relação de sentido. Quando fala para substituir, né, por uma palavra ou expressão que não tem a mesma relação de sentido, você está diante de quê? Situações antônimas, situações contrárias. Tá vendo que está dentro do campo da significação das palavras. Aí a gente vai
para o sentido próprio. E tem os parônimos e os homônimos também, né? Vamos conversar sobre eles. Homônimos e parônimos, né? Tá aqui no edital, tá no conteúdo programático. E aí, isso você também viu lá no conteúdo ortografia. O que são palavras homônimas? Para a gente relembrar aqui nesse nosso bate-papo final. Palavras que têm alguma coisa de igual, né? Homônimas. Por isso é importante você fazer o simulado. Você adquirir o nosso pacote de simulados, porque tem tudo isso no nosso pacote de simulados, tá? Então, olha só. Você tem palavras homônimas. Beleza, palavras que têm alguma coisa de igual nelas. Ou é a pronúncia, ou é a escrita, ou é tudo igual. Se você tem palavras parônimas, o que acontece? Tá tudo parecido. Não tem nada de igual nelas. Tudo parecido. Tá vendo como é que é? Pois é. Aí entramos no sentido próprio, sentido figurado. Mamão com açúcar. Mistura um leite condensado e um melzinho aí para ficar delicioso. O que nós visualizamos dentro de parônimas e homônimas? Sentido próprio, sentido figurado. O que nós temos? Sentido próprio, sentido literal. Sentido real. Tá vendo? Lá pode trazer, né, um pedaço do texto, um fragmento. Pode ser colocado várias coisas ali dentro do enunciado para você avaliar se há um sentido próprio ou sentido figurado. Se tem sentido próprio, sentido literal, né, é o que nós estamos falando, a forma como... É isso aqui, ó, sentido literal. Não tô colocando nada, né, viajando na maionese. Tudo que eu estou dizendo para você é certo, né? É fato, existe, a objetividade da coisa ali, né? Tudo no sentido real, tudo real. Agora, se eu virar para você e falar assim, nossa, você é um leão, hein? Ui! Nossa, você é uma leoa, tá vendo? Nossa, você é uma flor. Que lindo, você é um príncipe. Olha só, tá vendo? Na verdade, o príncipe ali fugiu, esse último exemplo, né? Mas quando eu falo que você é uma flor, você é um leão, você é meu girassol, tá vendo? Você é meu sol, olha só, tá vendo? O que acontece? Eu estou tratando de sentido o quê? Figurado. Tá vendo? Que nada mais, nada menos que é o sentido conotativo, né? Sentido figurado ali, tá? Então, muita calma e muito cuidado com isso. Mas são questões não são questões difíceis, não são itens difíceis, mas na prova, o seu psicológico tá lá na PQP, você tem que associar direitinho, né? Assim, e ó, meter o pau para gabaritar o negócio, tá? Aí, vamos lá. Próximo tópico que nos trouxe, ortografia oficial. É lógico que na prova, se te pedir lá para avaliar, né, a alternativa que está escrita corretamente. Aí vem lá X, CH, né, SS ou um S, RR ou um R só, não é assim? Você tem que associar, não é verdade? Você tem que entender. Aí, infelizmente, correr aqui, ó, opa, saiu de cena, reza 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso e fala, Jesus me abençoa aqui nesse negócio. Ou faz a sua oração aí, né, sim? Pois é, independente da sua religião e ó, fala, papai, vem aqui comigo aqui, meu filho, me ajuda aqui e gabarita lá, e marca lá para gabaritar. Não é assim? Pois é, isso é se cair questão de escrita correta das palavras, né? Nesse sentido que eu disse aqui, tá? RR ou um R, SS ou um S, X ou CH, não é assim? Pois é. Agora, se nós tivermos aí, né, por exemplo, o caso dos porquês, aí você tem que avaliar. Porque aí você estudou isso no nosso curso. E o caso dos porquês pode ser uma ocorrência de prova. Por que eu falo isso para você? Porque em português é assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Tá vendo? Ou esperei com paciência no Senhor, tá vendo como é que é? Pois é tipo esses versículos aí que você costuma ler, entendeu? Que você costuma visualizar, entendeu? Pois é. Então, assim, por quê? Tudo é possível para aquele que crê, né? Para aquele que crê. É assim. Português em prova de concurso público, gente, é assim. Tudo é possível para aquele que crê. Você crê? Então tem que estudar português todo. Você já tem que estar com ele todo afiado. Por quê? Ah, professora, mas trouxe por quê na última prova? Ah, professora, mas não trouxe por quê na última prova? Pois é, mas você vai estudar do mesmo jeito. Você tem que estar sabendo do mesmo jeito. Porque vai que tudo é possível. Para aquele que creu, português é assim que a gente tem que caminhar para a prova de concurso público. Tem que estar preparado para tudo. Tá vendo como é que é? Para tudo que acontecer lá na prova. Entendeu? Não é de parar tudo, não, tá? Para qualquer coisa que acontecer em prova pra gente. Tá vendo? Então a gente tem que descascar o abacaxi, né? Bonito lá na prova, tá?
Então, vamos lá. Caiu por quê? Tem lá na prova o porquê? Você já sabe todas as regras do porquê. Você precisa levar pelo menos as 4 básicas, né? Ah, porquê separado sem acento? Porquê separado com acento? Porquê junto sem acento? Porquê junto com acento? Tem que saber relembrar essas regras aí, beleza? Pois é, e outra coisa que pode cair é o uso do hífen, porque está no campo ortografia oficial também. Né? Então, a gente tem que entender, nós precisamos aí do uso do hífen também. E aí, entra aquelas regras básicas, né? Porque às vezes a banca pode cobrar uma regra básica. Por exemplo, se o primeiro elemento termina com uma letra e o segundo começa com a mesma letra que terminou o primeiro elemento aqui, tá vendo? Pois é, o segundo começou com a mesma letra, o que acontece? Tem que ter hífen ali entre eles. Se o primeiro elemento terminou com uma letra e o segundo elemento começou com letra diferente do primeiro, junta tudo e esquece o hífen. Tá vendo? Pois é. Se o primeiro elemento terminou com qualquer letra e o segundo começou com H, o hífen é obrigatório porque o segundo elemento começou com H. Tá vendo como é que funciona? Isso é regra básica que você tem que saber. Se o primeiro elemento terminou com uma vogal e o segundo começou com R ou S, olha só, você vai tirar o hífen e dobrar o R ou o S. Tá vendo? Igual ultrassom. Você vai tirar o hífen e dobrar o S, juntar tudo. Ultrassom com 2 S's. Autorretrato com 2 R's. Tá vendo? Tirando o hífen da jogada. Viu como é que é? Não é brincadeira não, mas a gente tem que saber. Pelo menos essas regras básicas a gente tem que saber. Tá vendo como é que funciona? Pois é. E aí, a gente vai agora para o outro item, dialogar sobre o outro item, olha só. Pontuação e acentuação, né? São itens distintos e a gente vai conversar. Por exemplo, o que a banca pode trazer para a gente aí, como a gente sabe que tudo é possível para aquele que crê, não é verdade? Se cair pontuação, o que a gente vai, que eu aposto, acredito que a banca vai cobrar uma questão, que é tema atual de português aí, né? É o que está no auge aí em língua portuguesa, acentuação, pontuação e ortografia. Isso aqui está no auge, né? Pois é, vem aí acontecendo já há uns 3, 4 anos já, sempre acontecendo em provas de concurso público. Então, se cair pontuação, o que você que está aí do outro lado vai fazer? A primeira situação é a banca pedir para você pontuar ou avaliar a pontuação correta, né, que está acontecendo ali no enunciado, né, ou dentro de cada alternativa, enfim. A banca pode trazer isso aí. A segunda situação é de substituir um ponto por outro sem que haja perda de sentido. A terceira é tratar uma pontuação inadequada, ou às vezes misturar todos os sinais, né, assim, vários sinais, cada um em uma alternativa ali, para você ver qual sinal de pontuação foi usado corretamente ou incorretamente. Então, assim, nós temos situações de provas, né, várias situações, e o meu dever aqui é te alertar com relação ao que pode acontecer, né? Ainda mais nós estamos aí, né? Tudo é possível para aquele que crê, não é verdade? Pois é, então não vamos esquecer desse versículo bíblico não, tá? Beleza. E aí nós vamos para a acentuação agora. Na acentuação, nós sabemos que nós vamos trabalhar lá. O que a banca pode trazer? Palavras que são acentuadas por uma mesma regra. Então, você tem que saber todos os sinais de pontuação, de acentuação, todas as regras de acentuação, né? Desculpa-me, tá? Nós já estamos na acentuação, né? Todas as regras de acentuação gráfica. Regra da monossílaba, regra da oxítona, regra da paroxítona, da proparoxítona, do hiato, né? Dos verbos ter e vir, que são diferentes ali. Você tem que estar com tudo aí aflorado na mente. Só que, tá? O que acontece? Por exemplo, uma palavra, olha uma pegadinha de prova. Uma palavra monossílaba pode ser também considerada uma palavra oxítona? Não, isso aí é bizu de prova. A palavra, quando ela é monossílaba, ela possui apenas uma única sílaba. É uma regra, tá? Quando a palavra é oxítona, paroxítona, proparoxítona, ela tem que possuir mais de uma sílaba, tá vendo? Então, eis a diferença, porque tem gente que acha que quando você tem monossílaba, você também tem oxítona. Não temos. Monossílaba é uma regra, oxítona é outra regra, tá? Embora tudo tenha o finalzinho acentuado ali, quando você tem oxítona, para que haja, né, oxítona, paroxítona ou proparoxítona, nós temos que ter mais de uma sílaba na palavra.
diferente da monossílaba que possui uma única sílaba. Tá vendo como é? Pois é, então nós temos que associar isso aí direitinho. E no mais é o seguinte, ai, Angélica, eu vou fazer a minha prova, professora, e até hoje eu não consegui entender esse negócio de oxítona, paroxítona, paroxítona, só gritar a palavra no portão e achar a sílaba forte. Quando você chama a palavra no portão, acha a sílaba forte, depois que você achou, você identifica se é oxítona, se é paroxítona ou se é proparoxítona, tá vendo? Do final da palavra para o início dela, viu como é que é? Pois é, então muita calma na hora aí, hein? Vamos lembrar uma coisa aqui, dentro da acentuação gráfica, que serve até para os verbos, tá? É o seguinte, quando você tem aí os verbos derivados de ter e vir, tá? No singular, todos os que derivam de ter e vir. No singular, tem acento agudo. Tá? Isso é até por questão de concordância. No plural, tem acento circunflexo. Por exemplo, ter, você tem manter, né? Aí, deriva de ter, manter. Aí, se você vai e coloca mantém, ou se você visualiza mantém lá na prova, uma questão de acentuação e também de concordância, o mantém no singular, ele mantém a ordem. É feito colocado com acento agudo, é escrito com acento agudo. Se você tem o mantém no plural, é escrito com acento circunflexo. Tá vendo como funciona? Pois é, então é mais ou menos assim, tá? Tem que entender essas regras de acentuação para não errar em prova. Vamos lá, emprego das classes de palavras. Ó, nós visualizamos isso aqui já em aula, né? Dentro do nosso curso. Se eu não estou muito enganada, já vimos isso aqui também no canal do Vale, tá? E aí pediu, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 classes. Só não veio aí o artigo, nem a interjeição, tá vendo? Não aconteceu aí, né? Nem artigo, nem interjeição. Tá vendo? Então, nós temos aí 8 classes, todas são importantes. Substantivo dá nome, só recapitulando, tá? Substantivo dá nome, adjetivo qualifica o substantivo, o numeral quantifica o substantivo, tá vendo? O pronome substitui ou acompanha o substantivo, tá vendo? O verbo, o que ele faz? Indicação, estado, fato, fenômeno da natureza. O advérbio exprime circunstância. Recapitulando, olha, o advérbio exprime circunstância de um adjetivo, de um verbo e de um outro advérbio. Tá vendo como é que é? A conjunção e a preposição são conectivos, né? Conectivo de peso menor a preposição, de peso maior a conjunção. Espera, né? Que pode acontecer situações aí, tanto de conjunção quanto de preposição na sua prova, tá? Confia, vamos dizer, como diz a minha filha, mãe, confia, mãe, viu? Que uma questão de conjunção ou de preposição pode muito acontecer em situação de prova pra gente. Na verdade, não é só conjunção e preposição. Na verdade, é o que atribui sentido, né? Por exemplo, conjunção, preposição e advérbio. Nós temos 3 classes que são atribuídas sentidos a ela. Você pode analisar de acordo com a semântica, né? Com o sentido ali. Troca uma conjunção por outra, sem que haja perda de sentido. Troca uma preposição por outra, sem que haja perda de sentido. Troca um advérbio por outro, sem que haja perda de sentido. Então, assim, você tem classes que exprimem sentido, classes que te fazem interpretar a questão. Então, eis aí possibilidades gigantescas de prova pra gente, ok? Beleza. Aí, nós vamos lá agora na concordância verbal e nominal, tá? Olha, no verbo, pode apostar que pode cair aí uma questão de colocação pronominal, porque já veio logo abaixo no nosso conteúdo programático, olha, colocação pronominal. Aconteceu isso aí, tá vendo? Colocação pronominal logo mais aí, né, abaixo. Então, desculpe-me, no verbo não, no pronome, tá? Pode atribuir, tá? Dentro do estudo do pronome, viu? Tem 3 possibilidades de prova no pronome, né? A primeira é a colocação pronominal. A segunda é a classificação dos pronomes, o uso, né? A atribuição do uso dos pronomes, principalmente os pronomes pessoais e os pronomes relativos. Então, os pessoais e os relativos têm que estar na ponta da nossa língua,
Tá vendo? Dentro do uso dos pronomes, tá? Porque vem aí, né? Classificação e sentido que exprimem, né? Ou que imprimem as relações entre as orações. Então, assim, é tudo, né? Classificação não é só da preposição e conjunção, né? Classificação de todas as classes, né? Emprego delas, saber classificar aí o contexto. Então, dentro do pronome, você pode visualizar tanto o pronome pessoal quanto o pronome relativo. São as maiores possibilidades no que diz respeito às classificações do pronome. E nós temos também a colocação pronominal, que veio logo abaixo, como eu te mostrei aí agora há pouco. Tá vendo? Então, essas três possibilidades do uso do pronome aí, dentro do quesito pronome, pode acontecer uma delas pra gente em prova, tá? Aí nós vamos no verbo agora, desculpe-me, tá? Nós vamos no verbo agora. Aí no verbo, que é o que eu queria comentar, né, que eu comecei a comentar ali, no verbo nós podemos entender o quê? As vozes verbais como situação de prova, porque é o que mais vem acontecendo aí, e também o quê? Os tempos e modos verbais. Então, tempos e modos verbais pra gente é possibilidade de prova, tá? Assim como as vozes verbais. Então, vamos ficar de olho aí, né? Atentos aí para não errar a questão, tá? Beleza. Na concordância verbal e nominal, o que acontece? Nós temos que ir para a prova pelo menos, né? Eu falo assim, gente, porque concordância, tá? É a matéria mais complexa que existe na gramática da língua portuguesa. Eu falo mesmo. Quando se tem concordância, se tem o quê? A matéria não, né? Desculpe-me. O item mais complexo da língua portuguesa é o quesito concordância. Por quê? Porque nada mais, nada menos, nós temos aproximadamente 60 regras, tá vendo? No total, juntando concordância nominal e concordância verbal. Mas espera, o professor Jack não quer te apavorar em cima da hora. Claro que não, né? De última hora aí. Não, nós estamos aqui dialogando, como eu disse para você. Nós estamos conversando. Então, são 60 regras aproximadamente. Só que o que você vai levar? Se você não conseguiu decorar todas, né, assim, além da sua atenção, que tem que estar ali redobrada, né, ou dobrada ali dentro do conteúdo, redobrada, vamos dizer assim, para ficar melhor, redobrada, atenção redobrada ao conteúdo ali, a questão que está sendo cobrada ali, o que acontece? Você vai levar para a prova, pelo menos, os princípios básicos da concordância. Por exemplo, quando você tem concordância nominal, como que ela é aplicada? Primeiro eu encontro o substantivo, que é o ponto básico, depois eu vejo ali aquilo que está concordando com ele, né? Claro que a gente tem regras particulares. A regra do anexo, tá vendo? Que difere do em anexo, que anexo concorda, né? Anexo, incluso e kit, concorda com o substantivo ao qual se refere. Agora, a expressão em anexo não concorda. Nós temos lá as regras da palavra possível, né? Da palavra bastante, da palavra mesmo, olha só. Tá vendo? Nós temos a regra da palavrinha só ou sós, né? Nós temos todas essas particularidades. Nós temos a regra das expressões, né? É bom, é necessário, é permitido, é proibido. Tá vendo? Dentro do quesito concordância nominal, atenção a essas particularidades. Agora, no quesito concordância verbal, o que nós temos que fazer? Identificar o sujeito, que é a primeira coisa. Depois você vai observar o verbo concordando com esse sujeito. Ah, como que o sujeito está? Como que ele é? Será que ele é simples? Tá. Então, se ele é simples, independente de uma ou outra classificação, o verbo tem que concordar. Se o sujeito é composto, aí tem atenção dobrada ou redobrada. O que acontece? Se o sujeito é composto e o verbo veio depois, o verbo só concorda no plural. Se o sujeito é composto e o verbo veio antes, o verbo concorda tanto no singular quanto no plural. Tem concordância facultativa para o verbo quando ele vem antes do sujeito composto. Tá vendo como funciona? Pois é. E nós temos muitas observações aqui dentro também, tá? A gente tem que observar, né? Atentar aí a todas elas. Aí o que acontece? Nós também estudamos aí ao longo da nossa trajetória regência verbal e nominal. Olha só, tá vendo? O que nós vamos visualizar em regência verbal e nominal? O que é a regência verbal? É verbo exigindo o complemento necessário a ele. No campo regência, independente que seja nominal ou verbal, deixa a professora Angélica falar uma coisa com você aqui. No campo regência, o que nós temos que fazer?
nós temos que prestar atenção porque existem termos que sempre exprimem, independente ali de qualquer situação, um complemento com preposição. Beleza? Existem outros termos que vão exprimir, por exemplo, no caso da regência verbal, existem verbos que vão exprimir sempre, ou melhor, exigir, tá? Sempre complemento sem preposição. Agora, existem termos, né, por exemplo, os verbos, que, dependendo de um contexto, por alguma razão de sentido, tá? Pode pedir, às vezes, um complemento com preposição, porque tem um determinado sentido. E já em outro sentido, tem outro complemento. Tá vendo como é que funciona? O outro complemento com preposição. Então, vai depender muito da forma como, principalmente no caso dos verbos, como eles acontecem dentro do contexto. Então, por exemplo, você já sabe, tem verbo, por exemplo, o verbo precisar. Vou dar um exemplo para você aqui rapidinho. O verbo precisar. O verbo precisar, independente do contexto, a pessoa que precisa sempre de alguém ou de alguma coisa. Então, o verbo precisar, você já sabe, ele é um verbo que sempre vai vir exigindo preposição depois dele. Diferente do verbo comer. Porque o verbo comer, né, no sentido literal, é quem come sempre alguma coisa. Então, no sentido literal, tá comendo sempre alguma coisa. Beleza. Você tem ali o verbo comer sempre sendo o quê? Transitivo direto. Tá vendo? Que quem come sempre algo. Tá vendo? Pois é. Beleza. Agora, você tem verbos como o verbo visar, tá vendo? Que, dependendo do sentido, vai mudar de regência. Tá vendo? Visar no sentido de ver, de mirar, né? É transitivo direto. Visar no sentido de pretender, almejar, transitivo indireto. Tá vendo como é que é? Pois é, então a gente tem que observar isso aí, tá? Porque tem verbos que vai mudar, né, o sentido, então vai mudar a regência. No caso da regência nominal, é a atenção mesmo ao nome e a preposição que esse nome está exigindo depois dele. Se a preposição for adequada, regência nominal adequada. Se a preposição não combinar direito ali, regência nominal inadequada. Tá vendo como é que é? Pois é. Aí a gente vai para a crase, né? Porque a crase, de certa forma, ela está, né? Ela consta na regência, né? Você tem um pé na regência, né? Nós vamos para a crase. Gente, muita calma na hora de associar a crase. Não é em qualquer A que a gente vai colocando o acento grave que denota a crase, não. Não é em qualquer A que a gente vai fazer isso. Né? No caso, primeiro, antes de palavra masculina, você nunca vai colocar a crase no A. Né? Ou melhor, o acento grave no A indicando crase. Nunca. Se esse A acontecer antes de palavra masculina, nunca terá o acento grave indicando crase. Se o A acontecer antes de verbo, nunca terá o acento grave indicando crase. Vendo? Pois é. E aí, o que acontece? O A, outra situação também do A. O A, ele vai acontecer antes de palavra feminina, pode acontecer dentro de objeto direto. Comeu o quê? A fruta. A fruta ali é um objeto direto. Ah, Angélica, fruta é palavra feminina. Por que não teve o acento grave no A? Porque o A está antes de uma palavra feminina dentro de um objeto direto. Quando isso acontece, não tem acento grave no A. Ele até apareceu antes de uma palavra feminina, mas ele está dentro de um objeto direto, então não tem acento grave nele. Tá vendo? E aí a gente vai, né, tentar relembrar as outras regras para poder atribuir direitinho. Então, a gente já sabendo onde a gente não usa o acento grave, amém. Já facilita muito a vida da gente, né? No acento grave no A, onde a gente não vai usar. Beleza? Pois é. E aí, a gente conclui o nosso cronograma nesse nosso bate-papo final aqui, conversando sobre a sintaxe. A sintaxe, né, veio aí, ó, concordância, que faz parte da sintaxe, regência, que faz parte da sintaxe, a crase, que faz parte da sintaxe. O que faltou? Faltou o período simples e o período composto, a ser colocado aqui, né, fora desse quesito sintaxe, mas está dentro aí. Período simples e período composto. Se você relembrar os termos da oração,
você relembrar no período composto as orações coordenadas e subordinadas, as relações que elas exprimem. Por quê? Porque na conjunção ali dentro da classe de palavras, na conjunção, classificação e sentido que imprime as relações entre as orações. Então, orações é questão de prova também. E está dentro da sintaxe, né? O período composto ali, tá? Então, nós temos período simples e temos também o período composto. Beleza? Tudo isso acontecendo para a gente poder gabaritar. Gente, agora a professora vai tratar com você rapidinho sobre a redação, tá? Lá vai vir, né, um estudo de caso, né, um texto jornalístico, alguma coisa para você desenvolver a sua redação dissertativa dentro daquele exemplo que te deu ali, tá? Que foi um estudo de caso, enfim, o que aconteceu ali, né? Então, beleza, olha o que aqui a gente tem, olha. Calma na hora de fazer a redação, por favor, tá? Primeiro, a sua redação tem que ter introdução, tem que ter desenvolvimento e conclusão. Você sabe isso, porque você está diante de uma redação dissertativa, tá? Beleza. Dentro da sua introdução, o que vai acontecer? Você tem que declarar sobre aquele estudo de caso que você viu, né? Como texto lá, como base, ou o texto que te deu como base, ou o tema que veio ali a partir daquele estudo ou daquele texto. Sempre, né, aparece um tema. Gente, no edital não houve necessidade de título, não fala lá sobre a obrigatoriedade do título, não precisa colocar. O título não é obrigatório. Se no edital não exigiu que título, então para que você vai colocar título, né? Não é obrigatório. Eu digo isso por quê? Porque tem gente que questiona. Não é obrigatório, é só ler o edital, né? Não é obrigatório. Então, tipo, se não for obrigatório, não vai colocar. Agora, se lá no edital tá falando para você que é obrigatório, você tem que colocar, ué. Agora, se não for obrigado, não veio falando nada lá, você pode ou não colocar o título, não vai fazer diferença, tá? Beleza. Sua intro. Declaração, você começa declarando sobre o que você leu, né, assim, ou sobre o tema que foi dado. E no final dessa introdução, você vai fazer o quê? Colocar 2 argumentos que exemplificam a sua declaração, que comprovem a sua declaração. E é sobre esses argumentos que você vai tratar nos parágrafos abaixo, tá? Aí você vai na conclusão. Cuidado, toda conclusão deve começar com conjunções que sejam conclusivas, tá? E depois delas, o uso da vírgula de forma obrigatória, viu? Cuidado aí, tá? Também. E o que é a conclusão? É uma retomada, né? Aquilo que você trouxe na intro, com uma suposta solução para o problema, né? Para aquilo que você trouxe ao longo da sua redação. Então, muito cuidado com isso. Tem que ter um cronograma, né? O cronograma não, desculpe-me. Tem que ter uma cronologia, não é cronograma, é cronologia. Tem que ter uma ordem cronológica ali dos argumentos. E você só consegue fazer isso seguindo esse passo a passo. Introdução, o que você coloca nela, o desenvolvimento e a conclusão. Tá vendo? Detalhe, cuidado com palavras repetidas no parágrafo, porque isso denota que você não está atento ao fator coesão e coerência, tá? Pois é. Olha, cuidado com as conjunções, o jogo dos articuladores na prova também, viu? Muita calma aí na hora, tá? Cuidado com a palavra que você errou, porque se você errou uma palavra, o que você vai fazer? Vai dar um traço, só um traço, não vai rabiscar a palavra não. Um traço em cima dela e escrever a palavra de novo, correta, né? De forma correta logo à frente, tá? Então, muita calma. Cuidado, porque nós temos que escrever até o final da linha. Não pode passar da margem, não é bom deixar espaço sobrando ao final da linha, tentar cobrir ali até a margem, ali o mais próximo da margem possível, viu? Isso tudo o examinador vai observar, isso tudo, tá? Isso tudo o examinador vai observar, beleza? E no mais, olha, vamos fazer uma redação tranquila que vai dar tudo certo, é só observar, atentar a tudo que nós estudamos ao longo da nossa caminhada, beleza? Ó, um beijo da professora Angélica para você. Espero boas notícias, né, de todos aí que estão do outro lado. Mais uma vez, vou te convidar. Você que ainda não adquiriu o nosso pacote de simulados, fique à vontade e adquira. Dá tempo de você praticar questões ainda antes da sua prova acontecer. Combinado?
Um beijo, te vejo na revisão de véspera, né, no nosso aulão de véspera aí. Se Deus quiser, você que adquiriu o nosso aulão presencial, te vejo no aulão presencial, né, pra gente poder bater um papo aí, tá? E é isso. No mais, boa prova pra você aí, tá? Que Deus te abençoe sempre. Tchau, tchau. Fui!